ilustres palavras espirituais, os trabalhos continuaram, com os comentários ordenados da lição sorteada. Primeiro falou a dona Sabrina, e depois Joanson, e um outro senhor de que eu não sabia o nome. Findos os trabalhos, começaram os trabalhos psicográficos. Transmito-lhes aqui a psicografia da dona Sabrina feita pelo irmão Marcus, membro do grupo Fé, Amor e Prece, que comentou a seguinte parábola de Jesus. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. S. Mateus, capítulo 24, VV 3-10. O fim do mundo. Jesus mostra, nestes humildes dizeres, que o homem há muito preocupado com o fim do mundo. Há muito estampa em olhares e gestos o angustioso desejo de descobrir quando, onde e qual será o fim dos tempos. Questionam e desculpam-se dizendo, só Deus sabe. Vertem-se pelos caminhos das guerras. Olham pelo olhar da indiferença. Gritam com palavras de poder. Gesticulam com ar de superioridade. Dominam pela submissão os fracos, os tristes, os que precisam ajuda. Respondem ofensas com muitas pedras. Atacam os inofensivos com a mentira e difamação. Injuriam casas e lares, famílias e casais, homens e mulheres. Andam com as pernas da firmeza de quem quer abraçar a ganância e a riqueza. Não distribuem, mas acumulam. Não orientam, mas tentam desvirtuar. Não acreditam no bem, mas procuram fazer aqueles que creem se perderem pestes de dor e ódio. Rendem-se à dor, porém, muitas vezes, procuram curá-la com os remédios materiais. Avistam o ouro, a cobiça. Matam-se pelo material. Combatem por capricho. Usam das terras para plantar discórdia, e não as dividem com os que nada têm. Entretanto, adquirem mais e mais lotes das belas porções do amor de Deus aos homens. Uns abrigam-se em grandes telhados, enquanto outros não possuem sequer a proteção da árvore cortada, para que aquele possa ainda aumentar seu patrimônio. Uns comem de tudo, enquanto outros, muitos dias, não conseguem sobreviver nem das migalhas. Viam-se as crianças abandonadas, mas superlotam prostíbulos. Não doam a esmola que acalmaria a fome do velhinho da rua, apostando fortunas nos jogos de azar, do mal. Uns falam, bradam decisões políticas, todavia são tiranos no lar, não conseguindo sequer administrar a educação dos filhinhos. Querem respeito. Aspiram ao poder. Exigem ser ouvidos, mas abandonam os pais à sorte, os irmãos aos encontros amargos do destino. O homem, irmãos queridos, quer saber quando será o fim do mundo, mas marca encontros diários com os infortúnios. Abraça conluios tenebrosos. Viaja às trevas, por não saber se quer afastar de seu abismo da ignorância, da prepotência. Enxerga o ouro. Vive do egoísmo, do orgulho, não se consolando pela trilha do bem. Vê as lições da verdade como sobras que por ora, quando encanados, não lhe fazem falta. Mas desejam saber o dia, a hora do fim do mundo, não para olhar ao céu e pedir o perdão pelos males praticados,
e sim para gozar dos últimos instantes dos prazeres mundanos. São as guerras pela espada, as batalhas com canhões, os rebuliços por muitos homens mortos, as frentes de batalha em mísseis, as bombas da guerra mais potentes. São mortes, mais mortes. São também as batalhas internas. E ainda não enxerga o homem que já faz o fim do mundo. Todos, queridos filhos, são parte do hoje, do ontem, do amanhã. A construção de um mundo melhor requer idealizações, vontades, fé e muita caridade. Não seria muito mais fácil um homem perguntar quando não será o fim do mundo? Chegamos ao extremo da dor. A dor de não percebermos o mal, de não nos importarmos com ele. Filhos, Jesus é sábio e nos diz em mais esta parábola: não sei quando do fim do mundo, mas sei como não alcançá-lo. Basta, irmãos, que me utilizemos da luz de Cristo. Basta, filhos do Pai, crermos em suas lições e ministrarmos em nossas almas e nossos corações suas leis, caminhando pelo seu percurso de amor, afastando de nós toda e qualquer iniquidade. Vencer é seguir Jesus. Lutar é falar sobre suas leis. Caminhar é segui-lo pelas trilhas do amor ao próximo. Procuremos a estrada do Mestre, que nos traz o alívio, a consolação. Sejamos puros de coração e saibamos que sua luz e seu brilho é a estrela que nos levará à eternidade, à casa do Pai, e não ao fim do mundo. Irmã Marcus. 17. Trabalhos de radiação. A leitura daquela mensagem do abnegado servo de Deus nos emocionou. Tantos ensinos conspícuos. A guerra, realmente, era um mal que atingia a todos. Muitos pensavam que ela nos traria o fim ao mundo, mas, como o próprio espírito do grupo Fé, Amor e Prece disse, já não estaríamos no fim do mundo, pelos atos empedernidos, insensatos e nefastos que o homem pratica. As reais inverdades internas, ou externas, já não seriam o fim dos tempos. As trevas cultivadas pelos encarnados já não nos levam ao precipício. Não teríamos que enxergar o não fim do mundo. Sim, sábios ensinamentos. Somente pela trilha do bem talhada por Jesus seremos salvos, alcançaremos o reino de Deus. Após aquelas regozijantes mensagens, efetuou-se o trabalho de passes pelos médiuns, assentados junto à mesa. Levantaram-se e os aplicaram em todos os que permaneciam com o público. Pude perceber que os espíritos obravam nesse momento por meio dos diversos aparelhos em forma de tubos, com líquidos gasosos de diversas cores. Notei que cada pessoa recebia a cor fluídica da qual necessitava, sendo estas transmitidas pelos aparelhos e pelas mãos dos médiuns. Eles se utilizavam das mãos, por esse motivo delas saíam os fluidos, explicou-me gentilmente meu mentor. Além disso, notei que os aparelhos se ligavam aos médiuns, e estes aos pacientes. O mesmo acontecia com os desencarnados e encarnados. Após hausto do passe sentiam-se mais fortes, revigorados e genuínos. Muitos, após esse bendito passe, acenderam a luzinha da compreensão no coração, e eram imediatamente levados aos postos de socorro espiritual. Glosou-me ele que os desencarnados conseguiam, na maioria das vezes, sorver mais energias fluídicas boas que os próprios encarnados. Isso se devia ao fato de o meio em que viviam ser menos pesado. A reunião de evangelho no lar encerrou-se após esses labores com mais uma comovente prece da dona Sabrina. Reparei, nesse momento, que centenas de espíritos luz se aproximavam do recinto e suaves levitações, jogando em todos pequenas estrelinhas prateadas, inclusive nos desencarnados. E estes saíam do recinto guiados pelos inúmeros espíritos do bem, uns para os postos de socorro, outros a vaguear em pensamentos, outros eram retirados aprisionados. Nesse instante, percebendo minha perplexidade, meu orientador espiritual disse-me: não se deixe espantar. Deus não castiga ninguém, Alexander. Mas também protege os seus filhos. Por isso,
São esses irmãos, ainda duros e ignorantes, levados desse modo para que não prejudiquem ninguém, pelo menos por um tempo determinado. Permite isso o Pai para que possam receber alguns passes, ouvir palestras e participar, também, de mais algumas reuniões espirituais terrestres. Deus é sábio e justo, não duvidemos disso, aceitemos suas determinações. Sabemos que, para educarmos e curarmos um alcoólatra, por exemplo, devemos agir com amor em primeiro lugar, porém não devemos ceder a seus caprichos. Seria extremamente imprudente deixá-lo em contato direto, ou indireto, ao alcance do mal que só o prejudica, no caso o álcool. Com os desencarnados a mesma coisa acontece. A guerra despertou-lhes o ódio e a vingança. De que adiantaria se deixássemos, mesmo que mortos, continuarem a participar dela? Percebendo que eu havia entendido, despediu-se amavelmente e foi caminhando em direção a uma imagem dentro de uma espécie de nuvem, e quando lá chegou, abriu-se outra imagem, a de um campo muito bonito, com flores. Notando que eu recebera altas elucidações, Milakanov aproximou-se de mim. Gostou do culto no lar, Alexander? Muito, respondi-lhe, com carinho. Comentei rapidamente o que havia acontecido com minha vidência, que conversara com meu espírito protetor e tudo o que presenciara espiritualmente na reunião. Milakanova sorriu com ingenuidade e falou-me: a dona Sabrina recebeu comunicação por meio da psicografia para que convidássemos você a participar destes trabalhos de evangelho doméstico. Eu? Por quê? É sabido há muito, pelas comunicações do grupo Fé, Amor e Prece, que precisávamos à mesa de um médium vidente, e dizia-nos que este estava por vir. Então, como vemos, é você, Alexander. E sorriu-me docemente. Aceito e sinto-me feliz. Mas como serei útil? Indaguei. O trabalhador do bem sempre será útil e sempre deverá ser útil. Os mentores do grupo determinarão suas funções. Posso adiantar-lhe que um médium vidente é essencial nos trabalhos espíritas, pois pode nos trazer fatos e acontecimentos visuais importantíssimos. Muitas vezes elucidarão fatos já ditos, outras vezes mostrarão coisas que não foram faladas por meio da psicografia, e em outras muitas vezes nos trarão acontecimentos que ainda não foram vivenciados por nós, ou pela humanidade. Realmente estava eu feliz em poder ser útil aos trabalhos, àqueles habitantes da vila, a todos os irmãos de jornada. Não deixaria passar mais essa oportunidade que Deus me concedia para minha redenção. Estava decidido a evoluir, e isso era o que faria, para o bem de todos e também para o meu próprio. A mediunidade é caminho de luz, é compromisso com o Pai. Detalhar mensagens dos seus é responsabilidade próspera quando realizada com amor, abnegação e despretensiosamente. Ouvir os espíritos do céu é trabalho árduo, incessante, que requer dedicação, preparo e evolução moral. O médium que atua pela boa moral recebe comunicações amplas e sábias. A mediunidade é mandato e compromisso. E promissória que assinamos para com o Pai antes de encarnarmos. Agir mediunicamente é agir para o bem comum, com amor, caridade. O processo medianímico engloba caracteres como o da conduta omissa nas horas em que não pode servir como servo do Pai, e comissiva, quando deve atuar na seara dos ensinos de Jesus. A mediunidade é meio de colaborarmos com o próximo e auxiliarmos os bons espíritos em transmitir os desígnios superiores. E compromisso que, se arduamente trabalhado e efetuado com amor, suprirá dívidas pretéritas. São poucos os médiuns que não são abastadamente endividados com Deus. É promissória que, se usada com o intuito de retribuição, o lucro ou se for mal utilizado só agravará a dívida do médium. Despedi-me de Milakanova, e marcamos de nos encontrar 21 horas no Salão dos Trabalhos de Radiação no dia seguinte, para o labor irradiativo ao núcleo de socorro espiritual aos desencarnados na guerra. Confirmei minha presença em participar das reuniões,
E então ela me disse que estivesse na casa da dona Sabrina todas as quintas-feiras, naquele mesmo horário. Antes de dormir, reconfortei-me com a leitura aleatória do evangelho que havia ganhado de Peterson. Agradeci a Deus por tudo o que me ofertava em aprendizado espiritual e roguei por todos. Segundo os antecedentes, ao fechar dos olhos, meditava sobre as belas lições espirituais passadas psicograficamente no culto de evangelho no lar, em especial a do irmão Marcus. Dormi confortavelmente em meu cômodo emprestado e, ao acordar, lembrei-me do sonho que tive durante a noite. Foi com minha mãe. Cheguei inclusive a conversar longos minutos com ela. Detalharei algumas partes mais essenciais da nossa história. Estávamos diante de um jardim muito belo, onde o gramado era liso, e a própria grama assemelhava-se a flocos de algodão. As árvores eram frondosas e milimetricamente aparadas, e também havia outras plantas desconhecidas, bem como inúmeras flores de diversas espécies e cores. Esse jardim era extenso, possuía bancos de madeira onde podíamos sentar e um lago de cor azul esverdeada, que não posso precisar-se em meio ao seu horto centro. Possuía algumas casas e compartimentos também em madeira bem trabalhada. Assemelhava-se a um jardim de quadro, ou tela pintada por um dos nossos maiores, ou melhores, artistas plásticos da terra. Notei, desde o princípio, ser esse o mesmo jardim do sonho que tinha com Milacanova. Consegui observá-lo, dessa vez, com maior amplidão e de um outro ângulo. Notei seu portal de entrada construído em madeira de cerejeira maciça, delicadamente envernizada. Arco acima dessa porteira estava escrito assim: Jardim da Esperança. Tudo lá era sublime, e logo na entrada havia uma gigantesca árvore, proporcionando-nos sombra refrescante e aspecto divinal. O sol raiava agradável, e o céu muito lindo, era azul anil. Logo percebendo minha presença, minha mãe, que conversava com o Senhor, veio ao meu encontro. Sentamo-nos em um dos bancos de madeira da obra de Deus. Disse-me, então, mamãe, agora aparentemente mais jovem, com expressão menos desgastada da vida e vestindo uma túnica rosa, estava esperando por ti, filho. Mamãe, desde que eu era pequeno, tratava-me com muito zelo. Talvez por ter sido rejeitado em seu lar quando pequena. Seu pai teve 2 filhas. Gostaria de ter tido um herdeiro do sexo masculino. Por isso, mamãe sofreu muito no começo de sua vida. Apanhava e era desprezada por seu pai. Minha avó não tinha voz ativa em sua casa. Assim, meu avô tinha plena autonomia para seus desmandos. Não querendo errar como seu pai, a dona Elizabeth, minha mãe, mimava-me muito. Diversas vezes tive que ser advertido pelo meu pai, e outras tantas por meu tio, irmão de minha mãe por parte de pai. Meu avô, após a morte prematura de minha avó, contraiu novas núpcias, vindo a ter o filho homem que queria. Portanto, mamãe sofrera muito desde jovem. Primeiro pelo tratamento autoritário exercido pelo meu avô, e depois pela morte, ainda jovem, de minha avó. No entanto, a madrasta de Elizabeth foi para ela uma segunda mãe. Com o filho homem que queria, o vovô melhorou radicalmente o tratamento dado à minha mãe. Da mesma maneira ocorreu à minha tia. Lembro-me de várias discussões entre o senhor Alfred e a dona Elizabeth deste jeito: não o mime tanto. Vai transformá-lo num homem de poucos valores. Não queira compensar os erros da criação de seu pai fazendo tudo que o menino quer, dizia meu pai, em relação a mim. Vai afetar o futuro de nosso Alexander. Minha mãe assim replicava: não consigo deixar de agradar-lhe. Ele precisa de mim. Sou sua mãe. Eu sei, Elizabeth, respondia meu pai, dando-lhe as costas e saindo para o quintal de casa. Talvez tenha sido esse um dos motivos de meu pai ter insistido tanto para que eu fosse para o colégio interno. Minha mãe tinha muito medo de administrar a instituição que criei para as crianças. Talvez, também, estivesse receosa em estragar com os mesmos mimos aqueles anjinhos. Geralmente,
Quando estava viajando, eu deixava um amigo como responsável pela casa de caridade, pois mamãe dizia-se muito ocupada. Sabia eu que ela não queria enfrentar seu próprio trauma interno. Irmãos, os filhos são espíritos que sempre merecerão nossos esforços e preces. As crianças, não se esqueçam, são filhos também de Deus. Merecerão para sempre nossa compreensão, amor e dedicação, mas saibamos dosar essas qualidades orientando-as para seus futuros. Nós, como responsáveis por elas, jamais poderemos nos render a caprichos e mimos fúteis, que só prejudicarão seu andamento espiritual. Também não nos esqueçamos de que para eles não cobrarem mimos excessivos, devemos afastar de perto de nós nossos próprios caprichos fúteis, como exemplo, ou seja, aqueles que não nos trazem luz ao espírito. Voltou a ponderar minha mãe, queria muito lhe falar. E deu-me carinhoso abraço. Continuando e percebendo minha felicidade, com olhos úmidos ressaltou: Alexander, a instituição continua organizada, e as crianças, muito bem cuidadas. Vou todos os dias pessoalmente ao instituto e observo com amor, mas muita atenção, todos os detalhes. Fiquei amiga dos cooperadores, e as crianças se tornaram meu maior abrigo fraterno ao coração, inclusive chamam-me de vovó. Mas quero revelar-lhe, com entusiasmo, que, após ter recebido sua carta e meditado muito sobre ela, por meio de muitas lágrimas e sorrisos, resolvi seguir seus conselhos e estou inteirando-me da doutrina espírita. Frequento semanalmente um centro pequeno no subúrbio de nossa cidade, o centro da Sra. Ruth, esposa do Dr. Deningeus. Agradeci tanto a Deus por você ter me alertado para a realidade da vida. E desde então ando vindo para cá em sonho, ao seu encontro. Dizia-me que ainda não era o momento. Sei já das suas novas atividades, filho. Reconheci aqui velhos amigos e reencontrei-me diversas vezes com seu pai. Ah, filho! Antes que eu me esqueça, levei-me à instituição e estou cumprindo, do meu modo, sua promessa com seu amigo soldado. Estava feliz e satisfeito em ouvir aquelas palavras de minha genitora, e então, com admirável surpresa, aquele senhor, com o qual ela conversava antes de mim, veio em nossa direção e pude reconhecê-lo como sendo meu pai. Agora a felicidade era em dobro, e assim ponderei, fico orgulhoso de vê-los juntos. Quanto a você, mamãe, continue com fé no novo rumo que trilha seu espírito encarnado, e saiba que nele só encontrará as flores dos céus, mesmo a qualquer dor ou sacrifício. Esse é o estirão do verdadeiro amor, da caridade, da prece correta, da perseverança. Nele baterá a porta da verdadeira felicidade, a da alma com a luz. Conversamos por muitos minutos, eu, meu pai e minha mãe. Trocamos diversas impressões sobre Jesus, Deus, o Espiritismo, sobre nossas vidas. Acordei com mais ânimo e fé que tradicionalmente, pois, apesar de ter certeza íntima, a confirmação em sonho de que a mamãe e as crianças estavam bem só me traziam alegria ao coração. Trabalhei durante todo o dia com muita vontade e dedicação, e aproximadamente 1 hora antes do horário previsto para os trabalhos de radiação compareci ao salão, onde se efetuavam os labores para orar e me concentrar espiritualmente. Adentrava aquele santo salão com rogativas fervorosas em perseverança e amor ao amado Mestre Jesus. Sentei-me em um dos aposentos reservados ao público. Era majestoso e sublime aquele salão. Havia bancos de madeira com capacidade para 50 pessoas. No centro dos trabalhos, havia uma cruz ponderavelmente métrica, cercada por um círculo, ambos talhados em madeira grossa. A plateia sentava-se nos bancos reservados e fazia um outro círculo ao redor da cruz, a uma distância de 5 metros. Estava eu em profundo processo de concentração quando comecei a notar a presença dos irmãos espirituais, todos vestidos rigorosamente com túnicas brancas. Alguns preparavam aparelhos com fios extensos similares aos da reunião de evangelho que havia presenciado na véspera.
Outros traziam 4 pequenos cristais de aproximadamente 60 centímetros, e os colocavam nas 4 extremidades da cruz. Esses cristais assemelhavam-se à forma de pirâmides. Essa forma piramidal era completamente dividida em várias partes que se assemelhavam a um objeto com 16 lados. Pude ver que 2 outros espíritos colocavam no centro da cruz, e consequentemente no centro do círculo que envolvia, bem como no orto-centro do ambiente, um outro cristal, que era bem maior, com cerca de 1,20 m de altura, mais largo que os outros, mas com a mesma forma angular. Não deixei de reparar que esse cristal central possuía a cor branco-amarelada, enquanto os outros possuíam, respectivamente, o primeiro a cor verde claro, o segundo azul claro, o terceiro, arroxeado e lilás, o quarto, champanhe com rosa. Percebi que alguns espíritos ligavam os aparelhos espirituais localizados atrás da plateia, na quantia de 8, aos 4 cristais da cruz, e estes ao grande cristal ao centro, todos interligados com fios tenuíssimos na cor prateada, azulada e esverdeada. Todos esses fios atravessavam os bancos da plateia, e ligavam-se 2 aparelhos a cada cristal da cruz. Havia grande número de obreiros espirituais que permaneciam em vigorosa prece cercando a última fileira de bancos. Não consegui esconder meu espanto, pois podia contar cerca de 300 benfeitores espirituais em laborativo, quando fui surpreendido por uma pergunta que veio de alguém sentado ao meu lado. Surpreso, Alexander era meu mentor, vestido também em túnica branca. Sim, respondi-lhe, não consigo compreender o mecanismo desse serviço. Não faço nem ideia do porquê de tantos trabalhadores abnegados. O senhor esbelto e lúcido sorriu e disse-me, é comum. A maioria dos encarnados não consegue precisar a importância exata do trabalho de radiação. Alguns apenas imaginam ser esse um simples processo de transmissão de energia ou fluidos. Realmente eu imaginava que o serviço requereria certos cuidados, tanto do plano invisível quanto de nós. A vigília dos pensamentos, a prece, a concentração eram necessárias. Por isso, adiantei-me para poder doar-me da melhor maneira possível. Então resolvi indagar-lhe, além da transmissão de salutares vibrações, o que nos ensina essa tarefa? O que a faz tão importante? Deus. O trabalho só se concretiza com a permissão do Pai. Somente pelo aval dos espíritos muito superiores ele se fecunda. Além do mais, ele não é apenas transmissão, mas sim solidificação de vibrações. Esse labor é puro amor, é verdadeira abnegação no campo da fé, da vontade, da perseverança de que a caridade pode e deve também ser praticada à distância. De que adiantaria o remédio se não tivéssemos o acompanhamento médico? De nada adiantaria transmitirmos fluidos positivos se não tivéssemos o firme propósito de perpetuá-los por meio da caridade e fé. Não faria efeito tal trabalho se todos os que participam não tivessem a vontade e fé de que estão praticando caridade sem ostentação, à distância. Reparando em meu espanto, continuou, os aparelhos atrás da plateia, filho, captam e absorvem todos os bons pensamentos dos participantes. Estes são transmitidos para os 4 cristais que você vê nas pontas da cruz, por meio daqueles fios. Esses cristais absorvem toda a energia dos médiuns preparados para esse trabalho, que permanecem em pé, doando bons fluidos. Eles juntam essas poderosas energias com as dos espectadores. Elas são completamente purificadas e combinadas com as energias dos espíritos, que estão em permanente prece. Agora são retransmitidas ao cristal do centro da cruz. Lá, essa energia é condensada, e faz-se um cálculo aproximado da quantidade de energia e fé pela proporção da necessidade do local, coisa, grupo ou pessoa que deve ser doada. Em seguida, com a permissão das esferas mais altas, isto é, por ordem indireta de Deus,
Essa energia condensada parte e atinge em segundos o alvo determinado. Se menor, é multiplicada, também, por ordem do maior. Se maior, é repartida a outros pontos, ou locais necessitários. Permanecia estupefato. Ele prosseguiu: compreende a importância do trabalho? Quanto mais fé e crença de que isso pode acontecer, maior será a caridade, maior o número de beneficiados. Se houve pouca perseverança em forma de energia, haverá aumento desta por parte das esferas mais altas, o que significa que o trabalho por parte dos homens foi insuficiente. Continuava eu entretido. Então, rapidamente disse-me ele, pois a hora inicial do serviço se aproximava. Todos os que procuram esses serviços devem participar com muita fé e certeza de que fazem caridade abnegada. A vontade, o preparo e a perseverança são fundamentais. Todos os que se preparam para estes labores devem ao menos, durante o dia marcado, procurar se abster de excessos alimentares, bebida alcoólica, prática de sexo, e manterem-se em profunda concentração com o desejo de ajudar em nome de Deus. Digo-lhe ainda que a oração é ferramenta indispensável neste serviço. E, alertando-me antes de ir, falou: quando do final, após a concentração, você verá as energias fluir para o cristal central e, nesse momento, devo avisá-lo, cuide de proteger suas vistas, pois a luz será tão forte que poderá cegá-lo. O salão enchia-se. Fui cumprimentado adoravelmente por Milakhanov e todos os demais, e em poucos minutos deu-se início aos trabalhos. Milakhanov, Sabrina, George e Johnson tomavam a posição de médiuns nas extremidades da cruz. Após a prece comovedora da dona Sabrina e os avisos aos participantes de que aquele serviço seria revertido aos postos de socorros espirituais que atendiam os falecidos na guerra, tanto civis como militares, houve profunda concentração de todos intimamente por mais de 20 minutos. Em seguida, a energia concentrou-se no cristal central, e do centro expandiu-se linda luminosidade, que pouco vislumbrei em virtude do aviso de meu mentor. 18. Trabalhos espíritas. Fim dos serviços de radiação, eu e Milakhanov fomos ao passeio noturno, tradicionalmente feito quando em noites secas. Novamente a lua brilhava e as estrelas apontavam no céu como esperança e força. Algumas pareciam acender e apagar a luminosidade, como a nos falar: estou a observá-los. Aproveitem a natureza, apreciem o espetáculo proporcionado. Eram graciosas. Eram obras do Criador. Os homens ainda hoje poucos sabem aproveitar as belezas naturais. Muito conseguem apreciar em diversas coisas passageiras e prazeres momentâneos, que os levam, muitas vezes, a tortuosas trilhas de dor, de angústia. O ar, o mar, o sol, as estrelas e tantas outras maravilhas naturais são presentes de Deus para nós a todos os instantes. Saibamos utilizá-los. Grandes casos de depressão, melancolia e desequilíbrios mentais e orgânicos são provocados por culpa dos homens invigilantes, que trocam o passeio regozijante em detrimento dos divertimentos mundanos pungentes, comensuráveis e inapreciáveis à evolução do espírito. De mãos dadas, corações entrelaçados e coesos por um sentimento eterno, eu e Milakhanov apreciávamos tudo. Desde o som das corujas e sapos até o barulho do vento rebatendo nas folhas das árvores. Sabíamos estar neles Deus presente, e, onde quer que o encontrávamos, procurávamos observar, conhecer. Foi assim que minha eterna companheira me disse: sentiu-se à vontade nos trabalhos de hoje? Conseguiu compreendê-los? Sim, Milakhanov. E, passados alguns segundos, falei-lhe, meu mentor apareceu em minha vidência e procurou explicar-me tudo. Além disso, avistei inúmeros trabalhadores espirituais. Trocamos algumas informações espirituais sobre os serviços de radiação. Falei-lhe tudo, sobre os cristais, os fios tenuíssimos,
as cores e a forte luz irradiada do cristal central da cruz. Então, ela interrompeu-me. Conseguiu perceber toda a magnitude do serviço? Creio que sim. Fui alertado de que o trabalho é de suma importância para aqueles que o fazem e os que o recebem. Sem dúvida. Muitos homens na Terra acreditam que nada podem fazer aos irmãos da encarnação, e desculpam-se uns, por não possuírem moedas suficientes para doar, outros, por não terem tempo, outros ainda, por não saberem e terem quem ajudar. Alguns acham que por viverem em lugares saudáveis onde não encontram pessoas alquebradas não devem exercer a caridade. Vivem em cidades ou países sem grandes tristezas e chepeiros nas ruas, por isso pensam que não têm a quem ajudar. Mesmo que nesses lugares não existam indivíduos a serem auxiliados, coisa muito improvável, pois a maioria das almas não precisa do apoio material, mas sim do espiritual. Devem auxiliar seus irmãos que sofrem em outros países ou lugares, por meio das preces, e, se possível, do trabalho de radiação. Estava entusiasmado por continuar a ouvi-la quando ela me interrogou. Seu mentor passou-lhe a história do começo dos trabalhos de radiação na colônia espiritual que habita. Disse-lhe que ele faz parte do mesmo grupo Fé, Amor e Prece que trabalha conosco. Não. Respondi-lhe cegamente com muita curiosidade em querer saber. Pois bem, voltou a redarguir-me Lacanova. Contarei um resumo de toda a história. Então fiquei sabendo que a colônia que os integrantes do grupo Fé, Amor e Prece habitam foi inaugurada na Europa em 1310 e, portanto, era já muito antiga. Foi fundada por europeus de diversas nacionalidades e origens, pois ainda se vivia na Terra à época feudal. Existiam na Europa, nessa época, os feudos. Sua economia e as regiões eram muitas vezes divididas em principados ou pequenas vilas, cenáculos. Em um desses feudos, na região do Reno, hoje Alemanha, existiam 4 cavaleiros que trabalhavam como guardas. Eles, cansados de tantas disputas e mortes pelo controle político e econômico dos principados, resolveram abandonar as guerras internas, e em forte prece a Deus pediram a paz. Sacaram de suas longas e grossas espadas da época medieval, colocaram-nas no chão, obtendo a forma da cruz de Cristo, e em pé rezaram pela paz ao Pai. Receberam eles, nesse momento, a visita de um arcanjo, vestido de túnica branca, que lhes disse assim: troquem suas armas pela cruz do Senhor. Rezem, de hoje em diante, pela paz e por tudo que está em desacordo com os preceitos das parábolas do Mestre. Saiam daqui e comecem a pregar como os cristãos verdadeiros de ontem. Esqueçam o ódio, o orgulho, e tentem viver como servos de Deus. Sumindo a imagem, aqueles 4 homens começaram no mesmo dia da semana, no mesmo horário, a orar por todas as desgraças do mundo, um em cada extremidade da espada que formava a cruz. Saíram também a pregar o cristianismo. Conseguiram viver apenas 3 anos contados daquele dia, pois a perseguição religiosa inescrupulosa condenou-os à morte na fogueira por considerá-los bruxos, uma vez que viam e falavam com os espíritos. Esses cavaleiros tiveram do céu a permissão de construir a colônia espiritual a que Milakanova se referia e a fizeram na região de Leningrado. Edificaram-na com muito esforço, permissão do Pai e colaboração de milhares de espíritos dedicados. Construíram nela um grande salão e lá mandaram talhar a cruz com o círculo que via semelhadamente em nossa humilde vila, para continuarem a fazer os trabalhos de radiação pela paz e pelas dores do mundo. Como viu, Alexander, todos têm sua história, todos têm justos motivos para seguir Jesus ao caminho do maior. O que acabara de ouvir de Milakanova sacudiu positivamente minha alma. Estava feliz de poder conhecer um pouco a história do grupo Fé, Amor e Prece, e sobre meu mentor, mas realmente contente em descobrir que sempre existiram na Terra pessoas abnegadas a pregar o cristianismo. Os 4 cavaleiros fundadores da colônia espiritual são o exemplo vivo de que Cristo persiste em nos ensinar.
persiste em viver dentro de nossos corações, está sempre a nos ministrar, e com certeza viveu a nos mostrar o estirão à casa do Pai. Suas lições são eternos ensinos de humildade, paciência, moral, caridade, amor e justiça. Todos um dia murmurarão: salve Cristo. A noite estava belíssima. Conseguia aconchegar e enlear com ternura dois corações apaixonados. A hora passava. Eu e Milacanova despedimos-nos com o carinho e a docilidade de duas almas que preparam o ninho para a eternidade. Dormi e acordei no outro dia mais forte e revigorado. Aliás, desde que me aventurara em praticar o espiritismo e agregar-me àquela comunidade, sentia-me dia após dia mais feliz e estruturado internamente. Durante os 2 meses seguintes, mantive-me a todo instante aprendendo mais sobre a doutrina, sobre os homens, sobre a humanidade e principalmente sobre minha alma. Vivia intensamente a amplidão da ternura de Jesus por meio de seus enviados do grupo Fé, Amor e Prece, e assim conseguia compreender um pouco mais sobre as verdades de Deus. Desempenhava minhas funções espirituais com extrema responsabilidade, seriedade e muita fé. A cada trabalho do qual participava sabia que era em benefício do próximo, e por isso me esmerava. Entregava toda a minha vontade e perseverança como agradecimento pelo já recebido e pedia que essa energia pura que provinha de meu coração fosse estendida a todos do grupo, da comunidade, do mundo. Minha mediunidade crescia espantosamente. Cada vez compreendia mais a extensão do labor espírita. Um dia, meu mentor, que se identificou por irmão Monsuete, disse-me: filho, continue se esforçando assim. Nunca abandone sua fé. Jamais a deixe ao esquecimento, pois logo irá fazer a viagem que lhe trará a luz, e reconhecerá sua vontade. Saiba que essa viagem é apenas mais uma das muitas que fez, mas esforce-se para que seja uma das últimas. Existem, assim como eu, muitos irmãos em espírito a auxiliá-lo. As lições do irmão Monsuete, da dona Sabrina e Milacanova sempre acalentavam minha alma e serviam de combustível ao desempenho de tentar ser um cristão. Serviam como luz para as barreiras que iria enfrentar. Fora esses sublimes espíritos e almas, aprendia muito com todos, desde os mais humildes até os mais cultos. Trabalhava já em todos os serviços espirituais da vila, com passes e palestras. Tinha trabalho especial com evidência nos serviços de cura e radiação, nas reuniões de evangelho públicas, como as do culto do lar da dona Sabrina. No entanto, existia uma palestrante que me chamava sempre a atenção. Não perdi uma palavra sequer de seus dizeres. Essa preleção era a da médium Geórgia. Ela conseguia trabalhar transfigurada com o espírito de um frade que se denominava irmão Giancarlo. Começava suas palestras com singela mas comovente oração, e após alguns segundos de concentração falava sobre os assuntos espíritas, cotidianos, de Deus, sempre acompanhando a desse irmão. Quando obrava transfigurada, todos nós, tanto da plateia como médiuns auxiliares, ficávamos completamente entusiasmados, e um forte arrepio apresentava-se desde nossa coluna vertebral até o último fio de cabelo. Em meio à sua face à frente do corpo de Geórgia esse espírito aparecia visível não só a meu olhar mediúnico de vidente como também a todos os que nem sequer eram médiuns desenvolvidos. Fazia isto através da propriedade perispiritual, o processo conhecido como transfiguração. Suas lições eram sublimes, e tentarei aqui relembrar uma delas, que comoveu e emocionou-me muitíssimo. Disse assim o irmão Giancarlo: que a paz de Jesus esteja conosco. A humanidade continua a trilhar a existência pelas labaredas do terror. Os homens agridem-se e ofendem-se mutuamente, sem respeito. Atuam como feras indomáveis. Agem como serpentes venenosas. Possuem o estereótipo de animais esfomeados. Derramam em seus corpos o sangue de muitos homens. Jogam adentro de seus corações o líquido amargo da impiedade. Avistam a destruição.
constroem o atascadeiro do mal. Não se abraçam. Não se amam. Não se beijam, mas arruinam-se pela busca do poder frágil e temporário. Não têm medo de arriscarem-se em jornadas perniciosas. Contudo, queridos irmãos, não procuram os homens a verdade. Alimentam-se do ódio, da mentira. Remedeiam-se pelo orgulho e vaidade. Rumam ao egoísmo. Não temem a morte quando estão lutando pela busca da satisfação temporária, diante das várias faces das trevas materiais. Todavia, falta-lhes coragem de mudar para o bem. Têm medo de caminhar em direção à verdade ensinada a nós por Jesus. Consomem-se como verdugos inescrupulosos, mas não enxergam o alívio. Consolam-se nos labirintos do terror, não escutando Deus, que os chama ao bem dentro de seus corações. Filhos, Jesus trilhou para nós o caminho da felicidade maior. Mostrou-nos por meio de seu abnegado sacrifício que os espinhos ferem e não devem ser tocados, porém as estrelas devem ser seguidas, por avistarmos nelas o brilho que nos encaminhará à casa do maior. O orgulho, a prepotência, o egoísmo são as armas das trevas. Não deixemo-nos envolver por elas. Afastemo-las, sim, de nossas mesas, de nossos lares, de nossos corações. O ódio, a cólera e a vingança são as dores que o mal quer nos oferecer. Expulsemo-las de nossos hábitos, gestos, verbos e ouvidos. Vivamos no percurso do bem ensinado a nós pelo Mestre, e não sejamos covardes. Criemos coragem e lutemos pela vitória do bem, pela busca da vida eterna. Deixemos de hipocrisia, o poder só Deus detém, e Ele não o exerce com punições, mas com doces lições. Muitas vezes a dor é a lição mais importante que devemos assimilar. Quem suporta, quem enfrenta e, principalmente, quem aprende e conforma-se com ela é um forte candidato a receber a luz maior. Covarde é aquele que luta com o mal e por ele. Aquele que vê o nocivo como fonte de alimento é covarde assumido, e não sabe ser benevolente. Aquele que procura a justiça em Deus, aceita e acata as suas determinações, e sobretudo luta com fé por um mundo melhor, é corajoso e possui a virtude da bondade. Amemos o próximo não com armas bélicas, mas com as flores da estrada da redenção. Entendamos os problemas porque ora passamos como dor que só nos conduzirá à elevação espiritual. Cuidemos do mundo que o Pai nos deu com a caridade, a verdade e a moral. Joguemos ao lixo a raiva e o ódio, mas perdoemos do fundo do coração aqueles que hoje se julgam nossos inimigos, e amanhã serão nossos irmãos. Usemos a espada da piedade, o canhão das verdades de Jesus, o lampião da caridade e o fogo do amor eterno do Pai. Um pequeno sopro de Deus pode nos exterminar. Um pequeno desejo do maior pode encerrar qualquer guerra. Mas confiemos que seu poder nos orienta e suas determinações são sábias, justas e eternas, e se assim quer que soframos é porque, através dessa dor, poderemos enxergar um pouco mais dentro de nossos corações seu amor supremo. Deus é glória, poder, misericórdia e bondade. Que Jesus continue a trilhar conosco. Irmão Giancarlo. 19. Jardim da Esperança. As palavras daquele humilde servo de Deus atingiam profundamente nossos corações. Alertava as consciências, a fim de que compreendessem que o sofrimento também poderá ser um alívio, um eterno consolo. Pode ser um antídoto às picadas venenosas do orgulho, uma vacina contra o egoísmo, um remédio que nos cure do mal. Dor, bendita dor. O inverno abundava-se com grande poder. Nós, cidadãos da vila, procurávamos nos abastecer de lenha para o aquecimento interno de nossos lares. Havia preparado para todos, através de um humilde projeto, um aquecedor central a lenha para cada casa, cada salão. Assim, o frio que se aproximava, de 30 graus negativos, não era empecilho para frequentarmos as reuniões e palestras, e praticarmos o bem. Milacanova disse-me que aquele era o pior inferno enfrentado.
Porém, as belas lições de Jesus e as instrutivas e comoventes mensagens do grupo Fé, Amor e Prece, além da poderosa oração da Dona Sabrina, juntamente com o dever íntimo de servirmos o próximo, esquentava-nos o coração e o corpo. O compromisso com Deus é auto-obrigatório de qualquer candidato a se tornar cristão, mesmo que em meio ao horrendo calor, frio ou tempestade. Tornava-se menor o nosso trabalho material, pois o que havíamos produzido era o que nos mantinha em alimento, água e vestimentas. Por isso, a economia e racionalização faziam-se necessárias. Havia, também, um rigoroso trabalho de passes e um constante serviço de fluidificação. Recebíamos nessa época de inverno uma gratificação maior de Deus, e nos era permitido receber, através das águas fluidificadas, um remédio espiritual a nos proteger organicamente do frio. Era remédio para doenças orgânicas e forte nutridor, dando-nos sempre a sensação de estarmos bem alimentados. Conseguíamos facilmente perceber na água que bebíamos um gosto amarguíssimo, mais uma prova da compaixão do Pai a nós e a todos os que procuram laborar para o bem da comunidade. Jamais esquecerei os dizeres do irmão Zaide, que era o responsável espiritual por esses trabalhos e pelas curas médicas, quando por meio da psicografia da Dona Sabrina falou: a água é aliada do bem há muito tempo. Sempre foi bem utilizado por Jesus e, hoje, comporta-se como remédio a várias enfermidades e necessidades orgânicas. Alguns homens conseguem compreender sua essência divina. Alguns indianos já a utilizavam com poderosa propriedade. No entanto, são poucos os que ainda veem em seus fluidos reflexos da imagem do Mestre. Realmente, sem a colaboração dos benfeitores espirituais o inverno seria ainda mais rigoroso. Os encontros noturnos com Milacanova eram quase impossíveis de acontecer, mas durante o dia não deixávamos de aproveitar as deslumbrantes paisagens que a neve nos ofertava. Apreciávamos tudo, e chegávamos a brincar feito crianças na construção dos famosos bonecos de neve. O frio não parecia nos atingir, pois nossas almas caminhavam juntas, cada vez mais se amando, cada vez mais se tornando uma só. Já não conseguíamos esconder a satisfação do reencontro e orávamos, unidos a Deus, por mais essa oportunidade, por mais esse presente que nos fornecia. O sentimento carinhoso que nos enlaçava mostrava-nos o caminho ao eterno, puro e verdadeiro amor. Vivíamos com um só objetivo, amarmos o próximo, e com um só desejo, ser útil ao irmão de jornada, para que um dia, se Deus permitisse, tivéssemos nossa casa em seu reino. Também a guerra intensificava-se. Havíamos recebido notícias de que os avanços alemães estavam fracassando, e em alguns pontos já haviam fracassado. No norte, no rumo e agrupamento do qual eu fazia parte, a investida, ou reação soviética de inverno era fortíssima. A morte aumentara, assim como os prisioneiros. Agora, os alemães. Os soviéticos retomavam o território perdido. Os tanques alemães estavam atolados por causa das chuvas do outono. O frio matava seus soldados, pois não receberam os capotes necessários, e também não estavam acostumados a temperaturas de até 50 graus negativos. Hitler, sempre orgulhoso e prepotente, não deu ordem para que fizessem uma retirada estratégica, por não querer ver seus exércitos perdendo prestígio. Então, a falta de alimentos, roupas de inverno, combustíveis, o forte frio e o despreparo das forças armadas para enfrentá-lo acarretaram milhares de mortes e milhares de prisioneiros alemães. Os soldados soviéticos avançavam quilômetros retomando o que por direito era deles. No centro, os alemães não conseguiram invadir Moscou, e também foram arrasados. No sul, a ofensiva foi mais fraca, porém não com menos de milhares de alemães mortos. Aumentavam os ataques aéreos, pois era uma das poucas tentativas alemãs de enfrentar o desgaste que Hitler chamava de humilhação. Em nossa vila, também nos preparávamos,
por meio de fortes orações, para os ataques aéreos alemães, pois já havíamos avistado várias de suas poderosas aeronaves do mal sobrevoando o território soviético. Era quinta-feira, e consequentemente mais um dia de trabalho de evangelho no lar na casa da dona Sabrina. Sempre me sentia especialmente contente nesse dia, porque já havia algumas semanas realizava importantes trabalhos de evidência mediúnica. E, nessa ocasião, estava encarregado da oração de abertura, o que me despertava mais prazer. Encontrei-me com Milacanova às 19 horas, e fomos para a casa da dona Sabrina. Pude perceber nela um olhar mais carinhoso e sublime, e então falou-me: sinto-me feliz por tê-lo reencontrado, e desejo-lhe hoje uma oração inicial repleta de bênçãos do céu. Agradeci-lhe com um sorriso largo e forte abraço, e então adentramos a casa. Fui recebido por todos com diferenciado carinho. Uns aos outros apresentavam a chama do amor de Deus. Notei também, por meio da evidência mediúnica, que estávamos acompanhados de vários operários espirituais. Reconheci entre eles meu mentor, o qual me cumprimentou com balançar de cabeça. Ainda notei haver alguns que costumeiramente não estavam sempre presentes, e também uma quantidade maior de espíritos protetores. Consegui ainda perceber que, nesse dia, não se encontrava na plateia nenhum irmão necessitado, ou rude. Mesmo estranhando o acontecimento perante a forte luz que o céu nos derramava, comecei no horário marcado a oração de abertura desta forma: Amado Mestre Jesus, rogamos em seu nome a abertura dos trabalhos da noite para que compreendamos melhor seus ensinos hoje, e amanhã os apliquemos com mais amor. Estamos aqui, Senhor, em rogativa humilde e coletiva, não com os pés ou mãos juntos, mas com almas sequiosas de aprendizagem. Senhor, fortifique-nos o espírito, equilibre nossos corações, para que estes possam aquecer os desnutridos, os mendigos e os friorentos neste inverno terrível. Faça-nos sua força, sua voz e sua vontade. Conceda-nos a fé a praticarmos a bondade. Abra-nos os olhos aos necessitados, do amparo ao espírito, do aconchego ao corpo. Faça com que levemos a eles suas sinceras palavras. Faça-nos, Mestre, o reconforto com amor e caridade, para que o homem do futuro seja doce e amável. Continue a nos ensinar, Cristo, a paz, a verdade do Pai, para que apaguemos amanhã esta guerra nefasta. Transforma-nos em remédio, faça-nos luz, para que trilhemos o caminho àqueles que sofrem em dor, que as mortes cessem, Cristo, mas que vossas lições se espalhem a fim de que esses governantes execrandos frutifiquem sem paz e moral. Senhor, que sua excelência por ser nosso príncipe, nosso governante na terra, possa prevalecer em cada gesto, em cada ato, ou palavra que digamos. Concede-nos ouvir o maior, o Deus do perdão, a fim de que espalhemos suas sementes de amor. Senhor Jesus, dê-nos força, fortifique-nos a fé no Pai, para que nos hospitais, nas casas, nos homens, nos corações, em todo o mundo possamos mostrar que o Senhor é nossa esperança. Assim seja. Após a prece, dentro daquele turbilhão de fé e amor, pude notar que do céu caíam em nós inúmeros flocos similares aos do algodão de cor branca e verde em forma de pequenas estrelas douradas e prateadas. Sentávamos-nos reconfortados e preparados ao trabalho. Estava emocionado, pois era a primeira vez que eu fazia a oração espírita de abertura de um trabalho tão sublime. Arrisquei dirigir um olhar a Milacanova, e pude constatar que ela sorria internamente, sob profunda concentração. Assim, também reparei que todos no recinto faziam o mesmo. Não consegui deixar de perceber uma certa movimentação entre os irmãos do grupo Fé, Amor e Prece. Naquele momento faziam-se acompanhados por vários espíritos cooperadores que carregavam pequenas camas fluídicas, similares a macas de hospitais. E então muita luz foi despejada do céu em nosso ambiente de reunião, e meu mentor, o irmão Monsuete,
Aproximou-se e disse-me: é chegada a hora, filho, reze e concentre-se em Deus. Mal deu tempo de ouvir sua última palavra da frase, e fomos abruptamente despertados da concentração espiritual em que estávamos por uns barulhos de aviões de guerra. Começaram a